Quero dizer a todos vocês que é uma alegria muito grande tê-los conosco nesse culto de celebração ao Senhor. Hoje pela manhã já estivemos reunidos no nosso culto de ceia e Deus nos concedeu a sua graça. E iniciamos semana passada uma série de mensagens que nos diz: vencer é possível. E se você esteve conosco semana passada, essa série é baseada no livro de Ruth. E a gente aprendeu o que não devemos fazer quando estivermos em meio à crise. Então, se você está enfrentando uma crise e você não sabe como agir, eu sugiro que você procure na internet, no site da igreja, a mensagem da semana passada, ou converse com alguém que tem um informativo. Porque nós aprendemos que na tribulação, no meio da tribulação, a primeira coisa que você deve fazer na crise é não se dar por vencido prematuramente. Você e eu precisamos não entregarmos os pontos logo no início. Existem muitas coisas ainda a acontecer. Segunda coisa que nós precisamos aprender no meio à crise é que não devemos perder a esperança. A Bíblia diz que Deus renova a esperança daqueles que confiam nele. Então não perca a esperança, Deus ainda tem a palavra final. E nunca permita que qualquer situação e crise você seja levado pelo sentimento de que Deus o está castigando, você está sendo amaldiçoado, ou que você faz parte da lista negra de Deus. E por fim, aprendemos a esperar, a confiar, porque Deus continua, Deus está no controle. Hoje nós vamos continuar lendo no livro de Ruth. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, fica no Velho Testamento, logo depois do livro de Juízes, um pouquinho antes de Samuel. Na minha Bíblia fica na página 366, 366. E nós vamos aprender algumas coisas a respeito dessa história que já começamos na semana passada. Então, eu quero ler com vocês do capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, que nos diz assim: Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens e da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? E respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi na terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Amém. Se vocês estiveram conosco semana passada, percebemos o início dessa história quando um casal, Eucana e sua esposa Noemi, estavam enfrentando uma situação difícil na sua cidade, na sua nação. Havia uma grande crise. A agricultura, em uma época em que a vida da sociedade era extremamente agropastoril, houve um tempo muito escasso de chuva, poucos recursos, então houve uma fome, uma necessidade muito grande. Então Elimeleque decidiu com a sua esposa e com seus 2 filhos, Malom e Quilion, sair dali para uma outra nação, para um outro país, para tentar a vida, para resolver. E o texto nos diz que quando eles chegaram em Moabe, logo em seguida o pai morreu. Elimeleque morreu, a Bíblia não diz porquê, mas ele acabou morrendo. E ficou então a mãe com seus 2 filhos. Os 2 filhos cresceram, se enamoraram e acabaram casando com 2 mulheres daquela nação moabita. Mas em pouco tempo, os 2 filhos da mulher vieram a morrer. Em prazo de aproximadamente 10 anos. A gente pode dizer: mas 10 anos é muito tempo. Não é muito tempo não, se a gente parar para pensar. Parece que foi ontem que nós estávamos na virada do
do milênio, né, para o ano 2000, o bug do século e não sei o quê, já passaram-se 14 anos. Então a vida passa muito rápido. Em pouco menos de 10 anos, essa mulher saiu da sua terra com um sonho de fazer a vida, saiu da sua terra com um sonho de poder crescer, ver os seus filhos, a sua família, e em menos de 10 anos ela perde o marido, perde os 2 filhos. Ela enfrentou essa crise e ela decide voltar então para a sua terra. Ela se despede de suas 2 noras e disse: vocês vão, minhas filhas, eu não tenho mais nada para fazer com vocês. Vocês se lembram que falamos semana passada que ela entrou numa crise muito grande, ela perdeu as esperanças, porque a sua esperança estava atrelada a ter um marido, a sua esperança estava atrelada a ter 2 filhos, e agora ela não tinha marido, não tinha filhos, então a vida não tinha mais sentido para ela. E ela disse às suas 2 ex-noras: olha, vocês sigam a vida de vocês, que comigo vocês não têm futuro. Mas uma das noras, chamada Ruth, disse: não, eu vou com você, e faço Deus o que quiser comigo, se não outra coisa a não ser a morte me separe de você. E elas voltaram e chegaram então à sua terra. E quando chegaram à sua terra, aquela mulher, um tanto quanto acabada, envelhecida, as pessoas olhavam para ela e diziam: você não é Noemi? Devido à tragédia, devido às crises, ela havia envelhecido, ela estava amargurada, ela estava curvada. Porque quando você vive uma vida frustrada, a sua expressão corporal, a sua linguagem corporal testifica o que você está vivenciando. E as pessoas diziam: não é você Noemi? E a palavra Noemi, no hebraico, significa sorriso, feliz. E ela dizia: não me chamem de feliz, não me chamem de alegria, de sorriso, porque isso dói nos meus ouvidos, porque a minha vida virou uma amargura. Me chamem de Mara, porque Mara significa amarga. A mão de Deus caiu sobre mim. E ali está aquela então a mulher. O último versículo que lemos semana passada foi o 22, que diz: assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega de cevada. Assim nós encerramos a nossa história semana passada. Uma mulher amargurada, fracassada, voltando depois de 10 anos, que todos gostariam de dizer: ah, ela voltou bem, ela voltou por cima, voltou arrasada, amargurada, feliz. E numa sociedade extremamente machista, extremamente que a mulher era considerada um objeto, a mulher precisava estar ou na dependência do pai ou na dependência do marido. Agora uma viúva, 2 mulheres, sem recursos, sem dinheiro, não tinham o que fazer, e estão dentro de casa esperando a morte chegar, esperando ver o que vai dar. E hoje nós iniciamos essa história, e eu quero chamar vocês para que eu e você aprendamos a crer na possibilidade da vitória. Se nós pudéssemos sintetizar, se nós pudéssemos resumir o livro de Ruth, nós diríamos que esse livro conta a história de uma família que recomeçou do nada, recomeçou das cinzas. Alguém acreditou na possibilidade de uma vitória, e essa pessoa foi Ruth, não foi nem mesmo a Noemi. Mas uma nora na vida de uma sogra mudou a maneira da sogra, mudou a realidade de uma vida de uma pessoa de encarar a sua vida. E é isso que eu gostaria que você essa noite fosse tomado pela ação de Deus, que todos nós pudéssemos deliberadamente aprendermos com esse texto, com essa história, com essa experiência, que é possível para aqueles que creem. Certa feita Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Vai ser segundo o que você crê. Então hoje eu desafio você a acreditar na possibilidade da vitória. Mas para que isso aconteça, nós precisamos viver e vivenciar alguns princípios. Nós precisamos colocar em prática algumas coisas. E vamos ser honestos, gente. É muito mais fácil você ser pessimista. É muito mais fácil você entregar os pontos. É muito mais fácil você ficar em casa dormindo. É muito mais fácil você viver uma vida medíocre. É muito mais fácil você ser um derrotado, culpando o destino, culpando a vida, culpando o ex, culpando a ex, culpando o governo, culpando Deus. É muito mais fácil. E o que existem de pessoas vivendo assim. Por isso nunca se ganhou tanto dinheiro com palestras de autoajuda. Nunca se ganhou tanto dinheiro
como 10 passos para ficar rico, 10 passos para o sucesso, 10 passos não sei para o quê, e blá, blá, blá. E geralmente só fica rico quem inventa esses livros, quem dá essas palestras, eles acabam ficando ricos. Porque eu fui convidado esses dias para assistir um cabra falando, 200 pila para assistir o cara falar 45 minutos. Que ele ia dizer como ser um pastor bem-sucedido. Eu disse, Jesus, ainda bem que eu conheço o pastor dos pastores e não preciso pagar 200 pila para ouvir esse cabra. Mas a grande verdade é que, tirando essas doiduras que inventaram por aí, a Bíblia nos dá alguns princípios, algumas coisas que eu e você precisamos aprender a colocarmos em prática. Talvez você diga assim, mas eu estou vivendo bem. Nunca estou tão bem. Então você vai aprender para transmitir, para ensinar, talvez para os seus filhos, talvez para os seus familiares, talvez para os seus amigos. A primeira coisa que eu quero que você observe nesse texto é que é preciso acreditar no poder da iniciativa. O verso 2 diz uma coisa interessante. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela disse, vai, minha filha. Observem que essas duas mulheres vêm para uma terra distante. Ruth é uma moabita, Ruth é uma estrangeira. Ruth seria tipo um brasileiro na Argentina ou um argentino no Brasil. Eles não tinham assim uma relação muito amigável, não eram inimigos, mas era aquela coisa assim meia distante, meia preconceituosa. Agora, elas estão dentro de uma realidade. E talvez, Ruth olha para sua sogra Noemi e ela está amargurada, desanimada. Talvez ela esteja deitada na cama, sentada. Talvez ela esteja chorando, lembrando do falecido. Lembrando do que o falecido fez. Ou talvez se queixando de Deus, como ela se queixou no capítulo 1. Mas uma hora Ruth olhou para ela e disse assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar aqui dentro dessa casa, ouvindo essa história, essa ladainha. Alguém precisa fazer alguma coisa. E eu sou essa pessoa, eu vou fazer. Ela acreditou, ela buscou pela sua própria iniciativa dizer, é possível sair dessa situação que nós estamos. Nós estamos hoje na dependência de mendigar, de que alguém faça alguma coisa pela gente. Porque não temos trabalho, não temos dinheiro, não temos esposa, não temos pais, estamos aqui à nossa sorte. Mas ela tomou essa iniciativa. Por isso eu digo a vocês que nós precisamos acreditar no poder da iniciativa. Nós simplesmente não podemos, nós muitas vezes não podemos impedir que o inevitável venha sobre nós, mas nós podemos decidir que o inevitável não nos destrua. Essa é a grande verdade. Você e eu não podemos evitar certas coisas que a vida nos coloca. Eu e você não podemos prever certas realidades que o futuro nos espera, mas eu e você podemos decidir que isso não vai acabar com a nossa vida, isso não vai roubar de nós a iniciativa. Se fôssemos contar a história de tantas pessoas que reverteram a situação, pessoas que tinham tudo para viver uma vida medíocre. Agora, poucos dias atrás, nós tínhamos uma candidata a presidente do país, ganhou mais de 20 milhões de votos. E ela era uma mulher que saiu da pobreza. Marina Silva. Ela pode não ter ganhado as eleições, mas essa mulher mostra para mim e para você o poder da iniciativa. Gente, ela veio do Pará. Tem gente que não sabe nem onde é que fica o Pará, mas Pará é um fim de mundo. Pará é um lugar que não tem nada. Tudo que vai para lá, para. E ela era filha de gente pobre. Ela só foi alfabetizada, se eu não me engano, aos 16 anos. Ela sofreu doenças, ela tinha tudo para já ter morrido. Ela tinha tudo para ser uma mulher ribeirinha na beira de um daqueles rios amazônicos, cheias de filho, andando para cá e para lá, e nunca na história ninguém sabia o nome dessa mulher, e nem ela ter feito qualquer diferença na história desse país como ela já fez.
Mas ela não deixou que o inevitável, porque você nascer dessa forma, você ser levada a essa situação é algo que ela não pôde escolher, mas ela não deixou que isso a derrotasse. Mas quantas vezes eu e você estamos vivendo? Por isso que homens e mulheres no calibre de Ruth, no calibre de Marina Silva, são pessoas que não se deixam abater pelo inevitável. Elas não se entregam para comer o ócio, o pão do ócio, elas não se entregam para viver a realidade do que o mundo colocou, não. Elas tomam uma iniciativa. Já contei aqui muitas vezes a história de um homem que era crente. E, por incrível que pareça, existem certas pessoas que são crentes e eles acabam fazendo com que a sua experiência espiritual, porque crente até o diabo é, mas essa religiosidade os leva a viver numa certa letargia, num certo imobilismo, tipo assim, se for da vontade de Deus, vai dar, se for um Deus não quis, Deus sabe, essas coisas que até Deus se irrita com isso. E esse crente, muito espiritual, morava numa região lá do Pará, vamos dizer que é do Pará agora. E começou a chover. E daí a prefeitura lançou um aviso, o pessoal da área de risco precisa sair. Ele disse, eu creio no meu Deus. Jesus, não permita que nada aconteça na minha casa. Eu confio em ti. E a água começou a subir. O vizinho dele da direita e da esquerda disseram, vamos embora, Valdomiro. E ele disse, não, eu sou crente em Jesus. Jesus vai cuidar de mim e não vai deixar a água sair. E os vizinhos foram embora e a água começou a subir, ele começou a levantar os móveis para cima. Daqui a pouco já não dava mais levantar os móveis, ele pulou para cima do telhado. Daí nisso passa os bombeiros. E diz, tia, pula para dentro do barco aí, vamos embora. Não, o meu Deus vai cuidar de mim. Eu estou esperando no Senhor. E os bombeiros vão embora. E a água começa a subir, 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 e ele morre afogado. E daí ele chega no céu, indignado, reclamando. Pô, São Pedro! Porque o São Pedro está na porta, sempre esperando todo mundo que vai para o céu. Como é que é isso, tchê? Como é que o homem me deixa de um jeito desse? Eu acreditei. Vamos lá conversar com o homem. Ele chega para Deus e chega para Jesus e diz, Senhor, eu estou decepcionado. Eu não consigo entender. Deus, eu não consigo entender. Por que tu me deixou? Deus disse, olha, quem não entende sou eu. Eu mandei o teu vizinho da direita falar contigo. Mandei o vizinho da esquerda falar contigo. Mandei os caras da prefeitura falar contigo. Mandei os bombeiros com o barco lá na tua casa. E você continuou na mesma. A grande verdade é que às vezes nós queremos colocar na mão de Deus algo que depende de nós. A grande verdade é que muitas vezes nós confundimos fé com não agir. E Tiago diz uma coisa interessante, ele diz que a fé sem obras é morta. Em outras palavras, ele está dizendo que uma fé sem iniciativa, ela é uma fé sem ação. Deus está dizendo, acredite no poder da iniciativa. Acredite que existe uma ação de Deus que depende da sua iniciativa. Você precisa tomar a iniciativa. Você está vivendo no seu trabalho, na sua vida profissional, algo que você gostaria que fosse superado. Tome uma iniciativa. Faça alguma coisa para que a sua vida melhore. Faça alguma coisa para que o seu poder profissional, o seu poder de galgar posições melhores possa ser elevado. Se você está tendo dificuldade com seus estudos, você precisa investir na sua vida. Se a sua família, se o seu casamento, as coisas não estão legais, tome a iniciativa de buscar uma solução.
Faça alguma coisa. Se a sua vida, como eu falei hoje pela manhã, se a sua vida com Deus, se a sua fé com Deus, ela não está legal, você está totalmente alienado, faça alguma coisa. Não se acomode, busque por ajuda. Foi isso que essa mulher fez. Ela estava vendo a sua sogra deprimida, sem qualquer iniciativa, esperando algo que nunca haveria de acontecer, mas ela disse: não, eu vou me levantar e eu vou ir fazer alguma coisa, eu vou colher espigas. Eu vou buscar aquilo que os segadores, aquilo que os trabalhadores deixam pelo meio do caminho, para que pelo menos nós tenhamos pão para comer. E isso aconteceu. E isso mudou a sua história. Por isso, eu e você precisamos acreditar que existe poder na iniciativa. Decida, não se acomode, faça alguma coisa para reverter o seu estado. Segunda coisa, quando você decidir iniciar alguma coisa, não tenha medo de correr riscos. O texto diz: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daqueles que me favorecerem. Em outras palavras, ela estava dizendo: eu vou entrar na plantação de algumas pessoas, e talvez eles me enxotem, talvez eles me corram, talvez eles digam: cai fora daqui, talvez soltem os cachorros em mim, talvez alguém não me deixe, mas eu vou correr esse risco, eu vou fazer alguma coisa. Gente, sempre que você estiver disposto a recomeçar alguma coisa, a reconstruir alguma coisa, dá mais trabalho do que começar do zero. Mas para que você possa verdadeiramente fazer isso, você precisa não ter medo de arriscar. A grande verdade é que quem quer recomeçar, quem quer reconstruir, quem quer viver alguma coisa que realmente tenha valor, que vale a pena, precisa estar disposto a correr riscos. É como as frutas de uma árvore quando está na beira do caminho. As frutas melhores estão nos galhos mais altos, porque ninguém quer subir. Os que têm medo de altura, os covardes, não sobem. É como já dizia aquela música: a árvore na beira da fruta, árvore com frutas na beira da estrada, tem marimbondo no pé ou tá bichada. Porque a grande verdade é que somente aqueles que não têm medo de correr riscos alcançam algumas coisas. Mas muitas pessoas querem viver sem correrem riscos. Querem mudar a sua realidade sem correrem riscos, sem pagarem um preço. Gente, tudo que é muito fácil, tudo que está no alcance de qualquer um, é maioria. Agora, existem coisas que nós precisamos estar dispostos a nos envolvermos, a corrermos riscos. Isso é tão interessante, eu não sei se você já percebeu, mas quando a Bíblia registra lá no livro de Apocalipse, quem vai ficar fora do céu, ali ela faz uma relação de pessoas, fala de prostitutas, de feiticeiros, de isso e daquilo outro, e coloca do lado os covardes. É tão interessante que a Bíblia diz que os tímidos e os covardes vão estar junto com os que não entram no céu. Por isso que Jesus disse que o céu não é para qualquer um, tem que ter bala na agulha. Não pode ser para tímido, para covarde, tem que ser para quem está disposto a correr riscos. Eu pergunto, você está disposto a correr riscos para mudar a sua realidade? Tem gente que se acomodou com uma vidinha medíocre a vida toda. Tem gente que se acomodou com aquele nhenhenhen a vida toda porque não está disposto a encarar de frente os seus medos. Não está disposto a encarar de frente pessoas, circunstâncias, situações que precisam ser mudadas. Deus está dizendo que quando você quiser reconstruir, você não pode ter medo de arriscar. Essa mulher disse, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu também sei que eu posso ser enxotado e eu posso passar o dia todo e não conseguir nada. Porque talvez alguém não me deixe entrar na sua plantação, alguém não me deixe pegar as espigas que vão estar caindo pelo meio do caminho, mas não importa. Eu quero que a minha realidade seja mudada. Não importa que eu tenha muitos nãos na cara, muitas portas batidas, muitas coisas que não aconteçam, mas eu não vou ficar assim. Quem quer
vencer, quem quer ter a sua vida mudada, precisa ter a disposição de se arriscar. Mas não apenas. Essa deve ser a nossa atitude. Mas o verso 3 diz: ela se foi chegando, e chegou ao campo e apanhava após os segadores. E o texto, olha, observem o que o texto diz. E por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Gente, no meio de tantas propriedades que existia, essa menina era uma moabita. Ela não era natural. Era como se alguém viesse para Canoas e não conhecesse Canoas. Ela chegou aqui ontem. Ela não sabe onde é que é o bairro Matias Velho, não sabe onde é que é Rio Branco, não sabe onde é que é Fátima, não sabe onde é que é Igara. Ela não sabe nada. Ela não conhece ninguém. Mas ela decide tomar a iniciativa. Ela decide a correr riscos, e o texto nos diz que ela foi entrando num campo, foi passando para outro, até que ela entrou por casualidade nas terras de um homem chamado Boaz, que por casualidade era parente do marido da sogra dela, um parente distante da sogra dela, e nem ela, nem ninguém sabia disso. O que nós aprendemos por isso? O texto nos diz, e por casualidade, e por acaso. Por quê? Porque ela decidiu correr riscos. Se ela tivesse ficado em casa, ela nunca saberia que existia a terra de um homem chamado Boaz, que era parente dela. Se ela tivesse cruzado os braços, ou ela estivesse chorando, arrancando os seus cabelos, ou deprimida, só dormindo, ela nunca teria entrado na terra de um cabra, que era parente dela e ia mudar a sorte delas. Então a terceira coisa que nós percebemos é que você precisa entender que a sorte, a Bíblia não chama de sorte, a Bíblia chama de providência de Deus. A providência de Deus persegue os homens e mulheres que não são tímidos, os homens e mulheres que são obstinados na sua obstinação de buscarem, de lutarem para que a sua sorte seja mudada. Deus está dizendo a mim e a você que a nossa sorte, a minha, a sua sorte depende da nossa capacidade de canalizarmos o ânimo de Deus às nossas vidas, de nós deliberadamente colocarmos a nossa vida, o nosso destino, os nossos caminhos na presença de Deus, e isso vai nos dar ânimo, isso vai nos dar entusiasmo para a gente não desistir, para a gente não esmorecer e a gente estar disposto a corrermos riscos. Essa mulher teve a iniciativa, essa mulher decidiu correr riscos, e a sua sorte foi mudada. Tem gente que está orando para que Deus mude o seu casamento, mas ele não faz nada, ele não tem iniciativa nenhuma para isso. A igreja já está aqui há não sei quantos anos fazendo um retiro de casais, ele só sabe dizer que é caro, é caro, é caro, mas ele nunca passa um ano economizando R$400 para levar a esposa num hotel 5 estrelas e ter um tratamento VIP. Tem gente que só sabe dizer que o filho dele está cada vez mais difícil, mas ele não investe nada, ele não toma iniciativa em nada de estar presente. Tem gente que só reclama que ganha pouco e está debaixo do mau tempo, e até, que nem o David falou, que não pode nem dar uma oferta, não pode nem ajudar em missão, não pode fazer nada. Mas o que ele faz para que isso seja mudado? Eu oro muito. Eu oro muito, e nas minhas folgas eu durmo a tarde toda, que é para poder estar preparado para quando Deus me der um trabalho bom. Vocês estão rindo? Tem gente que quer ganhar mais, gente, mas ele mal sabe escrever, ele mal sabe ler. E agora tem os tal de EJA, não sei mais o que, aí até gratuito. Eu já paguei por uma meia dúzia aí. Só que a condição que eu sempre digo assim, eu quero todo mês que você me mostre as suas frequências e as suas notas. Se o teu problema é não pagar o curso, não ter dinheiro, eu pago. E é triste dizer isso, gente, mas eu acho que 50% começam e não terminam. E eu pergunto, gente, e às vezes meninos que querem casar, às vezes meninos que querem ter um carrão, sabe? Querem que a sua sorte seja mudada, mas não percebem que a sorte muda para aqueles que são obstinados em seguir
ter iniciativa na presença de Deus. Essa mulher teve a iniciativa. Essa mulher ela decidiu correr riscos e Deus providenciou para que ela entrasse na terra de um homem chamado Boaz. E a gente leu aqui no texto o que aconteceu quando ela estava lá. E olhe qual foi o diagnóstico. O dono da terra chegou. Foi falar com o capataz, com o encarregado, e viu aquela mulher estranha lá dentro. E perguntou, quem é aquela menina lá que eu estou vendo? Olhem o que o cabra disse de Ruth. Disse ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Rebuscar espiga significa mexer no meio das palhas para ver onde é que tem uma espiga que ainda tem uma espiga de milho, de trigo, onde tem um grão ainda. Gavelas são aquelas partes que ficam assim do vinco aonde os segadores passavam a sua foice. Naquela época não existia colheitadeira. Então ela disse para o encarregado, você me deixa, eu não vou entrar aonde ainda não foi cortado, eu vou entrar onde eles já cortaram, onde eles disseram que está pronto, e eu vou procurar no meio das palhas algumas espigas, você me deixa? Ele disse, tá bom, pode ir. E olha o que ele diz, e assim ela veio, desde pela manhã, e está, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que foi na choça, provavelmente beber água. Gente, a grande verdade é que se eu e você quisermos mudar a realidade da nossa vida, se eu e você quisermos verdadeiramente sermos vitoriosos em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos acreditar no poder da iniciativa, precisamos estar dispostos a corrermos riscos, mas acima de tudo nós precisamos ter ritmo e disciplina ao perseguir os nossos objetivos. Essa mulher estava ali, mas ela chegou de manhã e durante todo o dia ela não parou. Ela não se conformou. Ela não pegou meia dúzia e disse, isso não é trabalho para mim, eu vou comer o meu aqui e a minha sogra lá que morre de fome, sogra é para isso mesmo. Ela não se conformou. E o testemunho dela diante daquele encarregado, daquele capataz, de todas as pessoas, mostrava alguém determinada, alguém resoluta, alguém que tinha um objetivo e ela perseguia esse objetivo com ritmo e disciplina. Sabe qual é o nosso problema? Foi o que eu acabei de dizer em relação a essas pessoas que eu ajudei. Eles querem conquistar as coisas sem ritmo e sem disciplina, sem ter na sua vida persistência. E por isso que o próprio Cristo diz que quem não perseverar até o fim não será salvo. Então, se você quer alguma coisa de Deus, se você quer alguma coisa na sua vida, você precisa perseguir os seus objetivos com ritmo, com disciplina. O que significa isso? Não pode ser a vida não é uma corrida de 100 metros, que o Ben Johnson, e nem sei qual é o último agora aí, que você sai correndo que nem um louco, não. A vida está muito mais para uma maratona. Você precisa ter um ritmo. E perseverança e você ganha. Já contei aqui a experiência do meu filho, atleta. O meu filho estudava numa escola e a escola foi participar dos jogos da UBRA, fazia parte do sistema UBRA. E o meu filho estudava aqui no São João. E por ele ter um porte atlético, que ele puxou o pai dele, achava que ele era bom corredor. E daí o professor disse para ele, mas os alunos, vocês vão participar da meia maratona da UBRA. Mas eles nunca foram atléticos, não foram para nada, mas tudo bem, botaram o tênis bonitão de marca, foram para a UBRA. E veio gente de todos os lugares do estado e até de fora do estado, porque a UBRA tinha unidades na época. Até ela não parar, se eu não me engano. E lá está o seu Ezequiel Silva. E quando dá o tiro, ele até achou que ia ganhar. Porque ele saiu numa debandada que deixou todos os corredores para trás.
O ritmo dele foi assim, um ritmo de quem ia ganhar a corrida de 100 metros, só que era uma meia maratona, gente. Eu acho que ali pelos 300 metros, a língua já está... E começou a passar 1, passa 2, passa 3. Ele teve que abandonar, sentiu uma lesão, assim, uma fisgada. Terminou o futuro atlético dele até hoje, por isso que hoje ele é músico aqui na igreja. Gente, ele vai me matar quando chegar em casa. Mas ainda bem que a noiva dele, a namorada dele, não está com ele por causa dos esportes atléticos dele. Gente, a grande verdade é que às vezes a gente fica frustrado, que a gente não consegue alcançar os nossos objetivos. Mas sabe por quê? Porque a gente não mantém ritmo, a gente não mantém perseverança. É preciso você ter ritmo. Na sua vida você precisa trabalhar e descansar. Você precisa ter essa percepção de que tudo na vida é preciso perseverança, precisa ritmo. Então, em todas as áreas da nossa vida. Deus não pode fazer muitas coisas, às vezes, porque eu e você não aprendemos a caminhar, a perseguir os nossos objetivos com ritmo. Por isso, vejam o que a Bíblia diz, Tiago diz. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Jesus nos ensina muitas vezes, através de parábolas, o dever que nós devemos orar sempre e não esmorecermos. E agora Tiago chega e diz assim, olha, o homem, a pessoa, o ser humano que tem o ânimo dobre, uma pessoa que é como a onda do mar, às vezes está para lá, às vezes está para cá, que não sabe o que quer, acha que vai alcançar alguma coisa, não espere que vai alcançar nada. Não existe lugar no cristianismo, não existe lugar da família de Deus para as pessoas que têm uma mente vacilante, para as pessoas que não sabem o que querem da sua vida, para as pessoas que não perseguem os seus objetivos com ritmo e disciplina. Por isso eu digo a você, talvez a vitória ainda não alcançou a sua vida, talvez ainda não alcançou o seu lar, a sua casa, a sua carreira, a sua vida profissional, a sua vida ministerial, é porque você não tem permitido viver uma vida com ritmo, com disciplina, com perseverança. Talvez você estivesse na iminência de alcançar, mas você desistiu. Talvez hoje a sua história poderia ser totalmente diferente, mas você não conseguiu que a sorte fosse mudada porque você não perseguiu. Você não foi atrás, você não perseverou. Deus quer que eu e você entendamos que Ele quer que creiamos na possibilidade da vitória. Mas para que isso se concretize na minha, na sua, nas nossas vidas, nós precisamos acreditar no poder da iniciativa. Nós precisamos nos levantar e irmos à luta. Nós precisamos estar dispostos a corrermos risco, a arriscarmos. É melhor ouvir uma quantidade enorme de nãos até que um dia as coisas mudem. É fundamental que eu e você tenhamos a compreensão de que a realidade, às vezes a gente olha para outras pessoas, aquele lá teve sorte, aquele lá está se dando bem. Dia desses alguém veio me falar a respeito de um irmão aqui na igreja, empresário, que é muito bem sucedido no ramo dele. Eu disse, eu conheço a história dele. A história dele não é dizer, olha só como é fácil. Eu conheço o preço que foi pago para que ele chegasse onde está. Mas a gente olha a realidade das pessoas e diz, como ele é sortudo, como ele conseguiu, como as coisas são fáceis para ele. Porque não percebeu, não consegue distinguir, não consegue entender a realidade de que foi preciso uma iniciativa, pagar o preço, correr riscos, perseguir com ritmo, com determinação, até que a sorte fosse mudada. Por isso eu digo a você essa noite, Deus é um Deus que quer dizer a mim e a você que vencer é possível em todas as áreas da nossa vida. Mas eu e você precisamos acreditar na possibilidade da vitória.
Alguém vai me dizer, mas Jesus disse: se crer, tudo é possível. Mas o crer precisa ser acompanhado de uma postura na vida. Se eu digo que eu creio, mas eu não me posiciono, se esse crer não se transforma em vida, é balela. Gente, crer é diferente de crendice. Acreditar está diretamente relacionado a vivermos a vida, a corrermos riscos, a estarmos dispostos a perseguir aquilo que queremos com determinação e com ritmo. Por isso eu desafio você essa noite a repensar a sua vida, a repensar os seus objetivos, a repensar as suas práticas. Talvez você me diga: eu estou cansado, pastor. A grande verdade é que eu já não consigo mais acreditar que o meu casamento tem solução. Eu não consigo mais acreditar que a vitória é possível na minha vida profissional, financeira. Eu não consigo mais acreditar que é possível que os meus relacionamentos com os meus filhos, que o meu relacionamento com os meus familiares seja mudado. Eu não acredito mais que seja possível reconstruir. Essa mulher veio totalmente amargurada, totalmente decepcionada, mas Deus está agora escrevendo uma nova história. E se você estiver conosco semana que vem, nós vamos continuar a história dessa família, para que você perceba o que Deus fez com essa família e pode fazer na minha, na sua e nas nossas famílias. Mas para que isso aconteça, você precisa dar lugar a Cristo no seu coração, porque é Cristo que nos dá a perspectiva de enxergarmos a vida de uma forma diferente, de não nos cansarmos. Porque a grande verdade é que a Bíblia diz que muitos correm e se cansam, e não os poucos são os que se fadigam, os que cansam, mas os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, subirão com asas como os águias, porque decidiram confiar no Senhor. Então essa noite eu desafio você a repensar a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu não sei qual é a realidade de muitas vidas aqui, mas eu sei que assim como Noemi e Ruth viveram uma situação, uma crise, e tiveram as suas vidas mudadas, assim como tu tem mudado a vida de tantas e tantas pessoas, tu estás interessado em que eu e cada um de nós tenhamos a nossa sorte mudada. Então eu te peço agora que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração. E aquele que já se acostumou, aquele que já desistiu, que ele decida agora, Pai, em nome de Jesus, ir à luta. Que ele tome a iniciativa, que ele se levante, que ele não se jogue, Pai, numa imobilidade, numa letargia, num comodismo. Que ele tome a iniciativa, que ele não se acomode. Se for preciso pedir ajuda, que ele busque ajuda. Se for preciso buscar aconselhamento, busque ajuda. Se preciso falar com o patrão, fale com o patrão. Se é preciso voltar ao banco de uma escola, voltar ao banco de uma escola. Se é preciso recomeçar de novo, recomeçar de novo. Mas a grande questão é que Deus nos chama a rompermos com o status que estamos. E que não tenham medo, Senhor, de arriscar. Que não tenham medo, Pai, dos nãos, das caras feias, das dificuldades, porque a sorte, a providência de Deus persegue aqueles que não desistem, persegue que são aqueles obstinados, aqueles que canalizam, Pai, o seu ânimo de Deus na sua vida, aqueles que pegam, Pai, a presença de Deus e transformam em entusiasmo para cada dia, para não desistir diante dos desafios. Pai, dá ritmo, dá disciplina, dá perseverança, que nós possamos verdadeiramente, Pai, não termos uma mente vacilante, que não sejamos meninos, não sejamos, Senhor, displicentes, mas que estejamos dispostos a perseverarmos até o fim, até que a vitória se concretize, em nome de Jesus. Eu convidaria você a ficar de pé. Você sabe qual é a sua realidade. Você sabe o que você precisa.
Aí talvez você me diga: pastor, eu estou desanimado, eu estou cansado. Tantas vezes eu tentei, mas o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, a realidade roubou de mim o ânimo. Você precisa de Jesus na sua vida, para que Deus renove as suas vidas, as suas forças, que Deus alargue os seus horizontes. Eu queria orar com você, aonde você está, levando sua mão bem alta. Em nome de Jesus, muitas pessoas. Pai, eis aí mãos levantadas a Ti. Nós com as nossas mãos estamos dizendo: sustenta-nos, Pai. A vida às vezes nos traz canseiro, às vezes as decepções, às vezes as desilusões, às vezes nós reconhecemos que nos falta ânimo, nos falta, Senhor Jesus, forças. Mas Tu és o Deus que dá força aos joelhos cansados. Tu renova o vigor daquele que não tem mais força. Tu faz, Pai, brotar novamente o ânimo. Alegra agora, fortalece. Em nome de Jesus, enche essa vida. Que ele creia agora na possibilidade do Senhor. Muda agora em nome de Jesus, para a honra, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível a Deus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível a Deus. Tuas montanhas ressuscitam os mortos, andando sobre as águas, acalma tempestades. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Deus está interessado na sua vida. Deus está interessado em que você seja mais do que vencedor. Mas Ele não pode agir na vida de homens e mulheres tímidos, homens e mulheres covardes, homens e mulheres que não perseveram. Por isso que Ele diz que o reino de Deus não é para qualquer um. O reino de Deus é alcançado por aqueles que se esforçam, para aqueles que deliberadamente desejam, busquem, anelem fazer diferença com as suas vidas e fazer com que a sua vida faça diferença nesse mundo. Então não desista, acredite e confie, porque todo o que se volta para o Senhor encontrará no Senhor forças para perseguir. Mas força para quê, se nós não temos desafios, nós não temos iniciativa? É Deus que sustenta, é Deus que nos coloca no rumo, mas é preciso determinação da nossa parte. E se você quer saber mais a respeito desse Jesus, existem algumas pessoas com um colete cor de laranja escrito "Conte comigo". Não saia dessa reunião sem conversar com elas. Elas terão uma literatura e um CD gratuitos para que você conheça esse Cristo que muda a nossa vida e nos dá graça, nos dá força para não decidirmos antes do tempo. Semana que vem estamos aqui, estará conosco o pastor Disney, o nosso parceiro na Espanha, estará ministrando uma palavra de Deus pela manhã e pela noite, domingo que vem. A partir de amanhã, das 6 às 7 da manhã, estaremos orando aqui na igreja. Você é sempre bem-vindo em todas as nossas reuniões. Pai, leva cada filho agora, cada filha tua ao seu lar. E que essa palavra possa ser, Senhor Jesus, uma força, possa ser uma energia propulsora que nos leve a Ti, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza tanto o querer como o efetuar. Então dai-nos a graça de verdadeiramente vivemos no Senhor, caminharmos no Senhor, para não esmorecermos, para verdadeiramente, Senhor, encontrarmos em Deus suficiência para vivermos uma vida de vitória. Leva os Teus filhos, conduz, alarga a compreensão, e que ninguém se acomode, que ninguém se entregue, que ninguém desista. É o que te pedimos em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus os abençoe. Uma boa semana.